Ana era uma mulher simples, criada no interior, onde a vida seguia seu ritmo lento, quase previsível. Vivia com sua mãe, Dona Lourdes, uma senhora de 75 anos que já sentia o peso do tempo em cada movimento. Apesar de suas limitações, Dona Lourdes era o pilar daquela casa. Desde cedo, Ana aprendeu a enfrentar as dificuldades da vida ao lado da mãe, após perder o pai em um acidente trágico. Aos 35 anos, Ana tinha seus próprios desafios. Trabalhando como cuidadora de idosos, ela conhecia bem as dores e sofrimentos dos outros, mas nunca imaginou que a maior das dores a aguardava. Tinha um filho, João, de apenas 8 anos, que era a alegria da casa. João era uma criança cheia de vida, curioso, com um sorriso que iluminava os dias mais nublados. Ele tinha um vínculo especial com Dona Lourdes, que o tratava como se fosse um filho. Ana trabalhava duro para dar o melhor ao seu filho, embora soubesse que a vida que oferecia era simples, sem muitos luxos. A vida da família seguia sua rotina, até que, um dia, algo inesperado aconteceu. João começou a se queixar de cansaço e dores nas pernas. A princípio, Ana achou que eram coisas normais de criança, mas o cansaço se intensificou. João, que costumava correr pelo quintal atrás do cachorro, Rex, e brincar o tempo todo, agora mal tinha forças para se levantar da cama. Ana decidiu levá-lo ao médico. Depois de exames, o resultado foi devastador. João estava com uma doença grave e rara, que exigia um tratamento longo e caro. Ana não tinha como pagar por isso, e o desespero começou a tomar conta. Ela tentou disfarçar sua dor na frente do filho, mas sabia que estava diante de uma batalha que talvez não pudesse vencer. Enquanto isso, Dona Lourdes, já debilitada pela idade, também começava a sentir os efeitos da tensão. Ver sua filha e neto sofrendo daquela maneira corroía por dentro. Ela tentava ajudar como podia, mas sabia que o peso daquela luta estava inteiramente sobre os ombros de Ana. Ana começou a procurar alternativas. Fez rifas, pediu ajuda para conhecidos, tentou de tudo para juntar o dinheiro necessário, mas a cada dia que passava, a doença de João avançava. Os olhos da criança, que antes brilhavam de alegria, agora carregavam uma tristeza profunda, um cansaço que não combinava com sua idade. Um dia, enquanto Ana caminhava pelas ruas da cidade, sem saber o que fazer, encontrou uma mulher sentada na calçada. Ela tinha roupas sujas e um olhar distante, mas algo naquela mulher chamou sua atenção. Ana nunca tinha visto aquela mendiga antes, mas sentiu uma necessidade inexplicável de se aproximar. A mulher a olhou diretamente nos olhos, e antes que Ana pudesse falar qualquer coisa, disse: "Eu sei o que você está passando. Não desista, você ainda vai encontrar a ajuda que precisa, mas o caminho será difícil." Ana ficou paralisada. Como aquela mulher sabia de sua vida? Ela quis perguntar mais, mas a mendiga apenas se levantou, deu um sorriso misterioso e foi embora. Ana ficou ali, parada, sem entender o que havia acontecido. Aquela breve conversa, no entanto, plantou uma semente de esperança em seu coração, por mais estranho que fosse. De volta para casa, Ana encontrou Dona Lourdes com João no colo. A avó acariciava o cabelo do neto, que dormia tranquilo, alheio a toda a dor que o esperava. Aquela cena, de uma ternura quase intocável, fez Ana sentir uma mistura de amor e tristeza. Sabia que estava numa corrida contra o tempo, e a cada dia, essa corrida ficava mais rápida. Nos dias seguintes, Ana procurou todas as formas de ajuda, mas o dinheiro não aparecia. Mesmo assim, ela se lembrava das palavras da mendiga e se agarrava a elas como uma última esperança. Ana nunca foi do tipo que acreditava no acaso, mas parecia que a vida tinha suas próprias regras. O milionário de quem ela ouviria falar, Marcos Valente, era uma figura discreta. Ele havia construído um império de empresas ao longo dos anos, mas algo em sua vida o mantinha distante do brilho que sua riqueza poderia lhe proporcionar. Poucas pessoas conheciam seu passado, e ele fazia questão de mantê-lo enterrado. Marcos havia perdido sua esposa, Laura, em um acidente de carro há muitos anos, e desde então vivia isolado em uma mansão nos arredores da cidade. Eles nunca tiveram filhos, o que deixava sua vida ainda mais vazia. Para ele, o dinheiro havia se tornado um símbolo de tudo o que não poderia consertar, uma prisão dourada de arrependimentos. Certo dia, enquanto caminhava por uma praça, Marcos foi abordado por uma senhora idosa. Dona Lourdes,
que estava com João em um carrinho de rodas improvisado, havia saído para tomar um pouco de ar fresco com o neto. João estava cada vez mais fraco, e Dona Lourdes não suportava a ideia de ficar trancada em casa, esperando o pior acontecer. Ela puxou conversa com o homem sentado no banco da praça, sem saber de sua fortuna ou de seu passado. Marcos, que normalmente evitava interações, estranhamente sentiu-se à vontade com aquela senhora. Talvez fosse a maneira como ela falava de João, com tanto amor e desespero, ou talvez fosse o olhar da criança, que parecia carregar uma dor silenciosa, a mesma dor que ele carregava desde a morte de Laura. "Ele é seu neto?" perguntou Marcos, enquanto observava João adormecido, as olheiras profundas contrastando com o rosto infantil. "Sim, meu anjinho. Está doente." Dona Lourdes respondeu, a voz embargada. "Estamos lutando, mas as coisas não estão fáceis." Marcos ficou em silêncio por alguns segundos, sentindo uma pontada de tristeza e empatia. "Qual é o problema?" ele perguntou, quase sem pensar. Não era do tipo que se envolvia nos problemas dos outros, mas algo naquela situação o tocava profundamente. "Ele tem uma doença rara. Minha filha está fazendo o possível, mas o tratamento..." Lourdes parou, lutando contra as lágrimas. "É muito caro. Não temos como pagar." Marcos olhou mais uma vez para o menino, e algo dentro dele mudou. Talvez fosse a maneira como o garoto respirava com dificuldade, ou o jeito como Dona Lourdes, mesmo tão frágil, ainda tentava ser forte por sua família. Pela primeira vez em anos, ele sentiu uma vontade genuína de ajudar alguém. "Eu conheço alguns médicos. Posso tentar ajudar", ele disse, quase sem pensar. Dona Lourdes o olhou, surpresa. "Meu Deus, o senhor faria isso? Nem nos conhece." A incredulidade em sua voz era palpável. "Às vezes, a gente não precisa conhecer as pessoas para saber o que é certo", ele respondeu, com uma sinceridade que há muito não sentia. Dona Lourdes sorriu, aliviada, e antes que pudesse falar mais, Ana chegou correndo, preocupada por ter demorado tanto tempo fora. Quando viu sua mãe falando com um estranho, seu instinto protetor aflorou. "Mãe, quem é ele?" Ana perguntou, tentando parecer calma, mas sua expressão revelava desconfiança. "Ele disse que pode nos ajudar, Ana. Disse que conhece médicos." Dona Lourdes tentou explicar, mas Ana continuava cética. Em sua experiência, ninguém aparecia do nada com boas intenções. As ruas da cidade lhe ensinaram a ser desconfiada. Marcos se levantou, percebendo a tensão no ar. "Não quero incomodar. Se vocês precisarem de ajuda, estou à disposição", disse ele, estendendo um cartão para Ana, que o pegou relutante. Ana olhou para o cartão e viu o nome Marcos Valente. Algo naquele nome lhe pareceu familiar, mas ela não sabia de onde. Sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Mesmo assim, não podia se dar ao luxo de confiar cegamente. "Obrigada, mas nós nos viramos", Ana disse com firmeza. Sua expressão era de uma mulher que já havia sido enganada muitas vezes e não estava disposta a cair em outra armadilha. Marcos percebeu a resistência e não insistiu. Apenas deu um leve aceno de cabeça e se afastou, sentindo um misto de frustração e entendimento. Não podia culpá-la por ser cautelosa. Afinal, ele mesmo havia passado anos construindo muros ao redor de si, para se proteger de qualquer nova dor. Ana ficou observando enquanto ele se afastava. Algo naquela breve interação a deixou inquieta. Ao voltar para casa, mostrou o cartão à mãe, mas decidiu não ligar para o homem. Ela precisava pensar. Quem era ele realmente? E por que alguém tão bem vestido, aparentemente de posses, se ofereceria para ajudar assim, do nada? Os dias se arrastavam, e a situação de João piorava rapidamente. As noites de Ana se tornaram uma tortura, ouvindo o filho gemer baixinho de dor, sem poder fazer muito além de oferecer carinho e palavras de consolo. Cada minuto parecia um lembrete cruel de que o tempo estava se esgotando. Ana começou a reconsiderar o encontro com Marcos. Naquela manhã, ao tomar um café já frio, olhou novamente para o cartão que guardava com hesitação. O nome Marcos Valente parecia mais familiar a cada vez que o lia. Decidida a entender quem ele era, ligou para uma amiga jornalista, Letícia, que poderia ter acesso a informações detalhadas. "Letícia,
Você já ouviu falar de um homem chamado Marcos Valente? Ana perguntou ao telefone, tentando disfarçar a urgência em sua voz. Do outro lado da linha, Letícia fez uma pausa. Sim, claro. Ele é um empresário muito influente, mas quase não aparece na mídia. Marcos Valente não gosta de exposição. O que você quer com ele? Letícia perguntou, intrigada. Ana ficou indecisa. Contar a situação toda parecia expor ainda mais sua fragilidade. Eu o encontrei por acaso. Ele disse que poderia nos ajudar com a doença do João, mas eu não sei se posso confiar. Letícia, conhecendo a luta de Ana para salvar o filho, ficou em silêncio por um momento antes de responder. Olha, não ouvi nada de ruim sobre ele. Só sei que ele passou por uma tragédia pessoal há anos. Desde então, ele se afastou da vida pública, mas tem uma reputação de ser reservado e íntegro. Acho que, se ele se ofereceu para ajudar, talvez seja genuíno. Depois de desligar o telefone, Ana ficou olhando para o número de Marcos no cartão. Seu instinto materno dizia para não confiar, mas o desespero estava ganhando a batalha. Ela não podia mais negar a gravidade da situação de João, e a lembrança da voz da mendiga ecoava em sua mente. Você ainda vai encontrar a ajuda que precisa, mas o caminho será difícil. Finalmente, depois de muito lutar com seus pensamentos, Ana tomou uma decisão. Ela ligou para Marcos. Respirou fundo, com o telefone em mãos, e discou o número. Alô? A voz de Marcos soou do outro lado, calma e serena. Senhor Marcos, aqui é a Ana. Nós nos encontramos na praça. Ela tentou controlar a tremedeira na voz. Eu gostaria de conversar sobre aquela ajuda que o senhor mencionou. Marcos não hesitou. Sim. Podemos nos encontrar amanhã? Vou pedir que alguém te busque. Sua prontidão surpreendeu Ana, que concordou rapidamente, sem saber o que esperar. No dia seguinte, um carro preto estacionou em frente à casa de Ana. O motorista saiu, educado, e abriu a porta para ela e João, que estava enrolado em um cobertor, deitado nos braços de sua mãe. Dona Lourdes ficou em casa, rezando silenciosamente para que aquilo fosse um sinal de mudança. Ao chegar à mansão de Marcos, Ana ficou impressionada com a grandiosidade do lugar. Nunca havia visto nada tão luxuoso. Mas, ao mesmo tempo, o ambiente parecia solitário, como se a beleza externa escondesse uma tristeza profunda. Marcos os recebeu na porta. Vestia roupa simples, mas seu semblante sério e reservado indicava o peso que ele carregava. Ele os conduziu para dentro, onde João foi imediatamente levado para ser examinado por um médico que já estava à espera. Marcos havia chamado um especialista renomado para avaliar o garoto. Enquanto o exame acontecia, Ana e Marcos se sentaram na sala de estar. O silêncio entre eles era tenso, até que Ana finalmente falou. Por que está fazendo isso? A pergunta saiu mais direta do que ela pretendia. Marcos olhou para ela, sem desviar os olhos. Porque, anos atrás, eu perdi alguém muito importante. E não pude fazer nada. Sua voz era grave, carregada de uma dor que ainda não havia cicatrizado. Se posso ajudar alguém agora, quero fazer isso. Ana não sabia como responder. Sentiu-se, por um momento, envergonhada por ter duvidado de suas intenções, mas o que ele havia dito não diminuía o peso que sentia sobre seus ombros. Era difícil confiar quando a vida havia sido tão dura com ela e sua família. O médico voltou, e o silêncio na sala ficou quase insuportável. Ele carregava um semblante sério, mas havia uma pitada de esperança em seu olhar. O estado de João é grave, mas acredito que, com o tratamento adequado, ainda temos chances. O médico disse, com uma calma profissional. O senhor Valente já se dispôs a cobrir todos os custos. O tratamento precisa começar imediatamente. Ana mal podia acreditar no que estava ouvindo. Por um momento, sentiu-se perdida entre a gratidão e o medo. Como ela poderia retribuir tal generosidade? E se o tratamento não funcionasse? Seu coração estava uma tempestade de emoções. Marcos se levantou e disse: Vamos lutar por ele, Ana.
Sua voz, firme e sincera, trouxe um pouco de paz ao caos interior dela. Ana sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não estava sozinha naquela luta. Mas, ao mesmo tempo, uma sombra de dúvida pairava. Aquilo parecia bom demais para ser verdade. E se tudo isso fosse mais uma ilusão? Com João agora sob cuidados médicos intensivos, Ana sabia que o futuro ainda era incerto, mas uma coisa estava clara. A partir daquele momento, as vidas dela, de João e de Marcos estavam entrelaçadas de uma forma que ninguém poderia prever. Nos dias seguintes, João foi transferido para um hospital particular, onde recebeu os melhores cuidados possíveis. O tratamento era agressivo, mas necessário, e Ana passava cada segundo ao lado do filho, segurando sua mão pequena e fria. Os médicos faziam o possível para manter a esperança viva, mas o prognóstico continuava reservado. Marcos visitava o hospital regularmente. Ele não dizia muito, mas sua presença silenciosa se tornou uma constante reconfortante para Ana. Por mais que ela não entendesse completamente suas motivações, a ajuda dele era inegável. Ele nunca pediu nada em troca, apenas ofereceu seu apoio, financeiro e emocional, nos momentos mais sombrios. Um mês havia se passado desde o início do tratamento, e João parecia ter momentos de melhora, seguidos por recaídas que partiam o coração de Ana. Uma noite, enquanto ela observava o filho dormir na cama do hospital, sua mente voltou para as palavras da mendiga. Quem era aquela mulher? Por que suas palavras ainda ecoavam tanto em sua mente? Ana decidiu investigar. No dia seguinte, durante uma breve saída do hospital, ela foi até a praça onde havia encontrado a mendiga. Procurou por toda parte, mas a mulher parecia ter desaparecido. Perguntou a algumas pessoas que moravam na região, mas ninguém sabia de quem se tratava. Aquilo só aumentava o mistério. Quem quer que fosse, aquela mulher havia plantado uma semente de esperança em Ana, e ela precisava acreditar que tudo tinha um propósito. Enquanto Ana se preocupava com o filho e as misteriosas coincidências ao redor de sua vida, Marcos enfrentava seus próprios demônios. A cada visita ao hospital, ele revivia o trauma de ter perdido Laura, a mulher que amava. Cada sorriso frágil de João o fazia lembrar do que nunca poderia ter: uma família, um filho. Ele havia se fechado para o mundo após a morte de Laura, acreditando que nada poderia preencher o vazio que ela deixou. E agora, de repente, ele estava investido na luta por uma criança que mal conhecia. Certa tarde, enquanto observava João através da janela de vidro do quarto, Marcos foi abordado por Ana. Ela estava exausta, mas determinada. Eu nunca perguntei como você perdeu sua esposa, disse ela, hesitante. Não precisa me contar se não quiser, mas sinto que você entende o que é perder alguém. Marcos ficou em silêncio por alguns segundos, as lembranças inundando sua mente. Ele olhou para Ana, seus olhos revelando uma dor antiga, mas ainda intensa. Laura era minha vida. Nós éramos jovens, felizes, e tínhamos muitos planos. Ele respirou fundo, tentando manter a compostura. Um dia, estávamos voltando de uma viagem quando sofremos um acidente. Eu sobrevivi, mas ela... não. Ana sentiu uma pontada no peito. A dor de Marcos era palpável, e agora ela entendia melhor porque ele havia se aproximado. Ele estava, de certa forma, tentando salvar João como não conseguiu salvar Laura. Sinto muito. A voz de Ana foi suave, sincera. Deve ser difícil carregar isso. Marcos apenas assentiu, sem conseguir dizer mais nada. Por algum tempo, eles ficaram em silêncio, lado a lado, olhando para João. Embora a vida os tivesse levado por caminhos diferentes, naquele momento, ambos compartilhavam a mesma dor e a mesma esperança. No dia seguinte, o inesperado aconteceu. Os médicos chegaram com boas notícias. João estava respondendo ao tratamento de uma forma que ninguém havia previsto. Seus exames mostravam sinais de melhoras significativos, algo que, nas palavras do próprio médico, era quase um milagre. Ana mal podia acreditar. Ela chorou de alegria, segurando o filho nos braços enquanto ele, ainda fraco, sorria para ela. Marcos, ao ouvir a notícia, se permitiu um raro sorriso. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que estava fazendo algo que realmente importava. Mas, apesar da felicidade momentânea,
uma sombra de dúvida ainda pairava sobre Ana. A melhora de João era real, mas seria permanente. A batalha estava longe de acabar. Com o passar das semanas, João continuou a melhorar. Ana voltava a sentir uma leve esperança, mas sabia que a vida tinha um jeito cruel de testar aqueles que começavam a acreditar demais. Foi então que uma nova reviravolta os atingiu. Certa noite, ao voltar para casa depois de uma longa estadia no hospital, Ana encontrou a porta de sua casa arrombada. O coração disparou. Ao entrar, viu que suas coisas estavam reviradas e o pouco que tinham havia sido levado. Em meio à confusão, encontrou um bilhete no chão. Você não deveria confiar em estranhos. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quem faria isso? E por quê? O medo tomou conta de seu peito. O que ela não sabia era que aquele bilhete era apenas o começo de algo muito mais sombrio. Marcos, ao saber do ocorrido, imediatamente providenciou um segurança para Ana e sua família. Mas o aviso estava claro. Havia forças em jogo que eles ainda não compreendiam. O que antes parecia ser um simples ato de bondade, agora começava a se transformar em um enredo de mistérios e ameaças. O bilhete anônimo deixou Ana inquieta. Ela sabia que algo muito sombrio estava acontecendo, mas não conseguia entender o motivo. Desde que Marcos entrou em suas vidas, uma sombra de medo e dúvida parecia seguir cada passo. No entanto, ela não tinha escolha. João ainda precisava do tratamento, e o apoio de Marcos era indispensável. Nos dias seguintes, o segurança providenciado por ele permitiu que Ana se sentisse um pouco mais protegida, mas o sentimento de perigo não desaparecia. Ela tentou se concentrar na recuperação de João, que continuava respondendo bem aos cuidados médicos, mas o mistério por trás da ameaça ainda pesava em sua mente. Marcos, por outro lado, parecia mais preocupado. Não por si mesmo, mas por Ana e João. Embora fosse um homem acostumado a lidar com dificuldades, aquele bilhete o alertou de que algo estava se movendo nos bastidores. Ele decidiu tomar uma atitude e investigar, mas sem envolver Ana, para não sobrecarregá-la ainda mais. Sabia que ela já estava no limite. Enquanto isso, Ana recebeu uma visita inesperada. Letícia, sua amiga jornalista, apareceu no hospital com uma expressão séria no rosto. Ana, preciso falar com você, disse Letícia, puxando a amiga para uma sala de espera vazia. Ana, sem entender, a seguiu. O que foi, Letícia? Aconteceu alguma coisa? Letícia olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhas, e então sussurrou. Eu fiz algumas pesquisas sobre o Marcos Valente. Achei que você deveria saber o que descobri. Ana sentiu o estômago revirar. Algo na maneira como Letícia falava a deixou nervosa. O que você encontrou? Marcos é um homem de negócios bem reservado, como já te disse. Mas o que me chamou a atenção foi que ele tinha uma sócia anos atrás, uma mulher chamada Laura. Letícia fez uma pausa, estudando a reação de Ana. A mulher dele? Ana perguntou, confusa. Exatamente. Mas o que ninguém sabe é que Laura não era apenas sua esposa. Ela era a verdadeira dona da maior parte da fortuna que eles tinham. Eles fundaram as empresas juntos, mas ela era o cérebro por trás de tudo. Ana ficou em silêncio, tentando processar aquilo. E o que isso tem a ver com a gente? Letícia respirou fundo, hesitante em continuar. Acontece que, depois que Laura morreu, surgiram rumores de que a família dela nunca aceitou bem a herança ter ficado toda com Marcos. Eles acreditam que ele a manipulou de alguma forma. E desde então, a família dela está de olho nele, esperando a oportunidade para tomar o que acreditam ser deles. Ana sentiu um calafrio. Aquilo explicava muita coisa. Talvez o bilhete e o arrombamento fossem parte de um plano maior. Mas por que ela estaria envolvida nisso? Isso faz sentido, Letícia. Mas por que estariam mexendo comigo e com João? Letícia a encarou com olhos sérios. Eu não tenho certeza, mas Marcos está envolvido com pessoas poderosas. Se alguém acredita que ele pode ter um ponto fraco agora, com vocês envolvidos, talvez estejam tentando pressioná-lo. Ana estava muito preocupada. Aquilo parecia maior do que imaginava. De repente, percebeu que a ajuda de Marcos poderia ter um preço muito alto. Quando Ana voltou para o quarto de João, sua cabeça estava a mil. Ela olhou para o filho,
ainda adormecido, e sentiu uma angústia que não conseguia controlar. Sua vida já era cheia de dificuldades, mas agora parecia que havia sido arrastada para um jogo perigoso que não entendia completamente. Naquela noite, depois que João adormeceu novamente, Ana foi até Marcos. Eles se encontraram no café do hospital, onde o silêncio entre os dois era quase palpável. Ana não aguentava mais segurar suas suspeitas. Eu preciso saber a verdade, Marcos. O que está acontecendo de verdade? Por que recebi aquele bilhete? Ela não conseguia mais esconder a ansiedade na voz. Marcos, que já esperava por essa conversa, olhou para Ana com um misto de tristeza e preocupação. Ana, eu não queria te envolver nisso. Achei que poderia resolver sem te colocar em perigo, mas as coisas saíram do meu controle. Ele contou sobre os problemas com a família de Laura, sobre como eles acreditavam que ele havia tirado proveito da morte da esposa. Explicou que, ao longo dos anos, eles tentaram várias vezes prejudicá-lo, mas ele sempre conseguia manter tudo sob controle. No entanto, ao se envolver com Ana e ajudar João, ele inadvertidamente havia exposto um ponto vulnerável, algo que seus inimigos estavam esperando. Ana ouviu tudo em silêncio, sentindo uma mistura de medo e raiva crescer dentro de si. Por um lado, ela estava grata pela ajuda de Marcos, mas por outro, não podia ignorar o fato de que sua família estava sendo usada como peça em um jogo perigoso. E agora? Ela perguntou, com a voz trêmula. O que vamos fazer? Vou proteger vocês. Ana, eu prometo. Já lidei com essas pessoas antes, e vou fazer o que for necessário para garantir que nada aconteça com você ou com João, Marcos disse, com uma firmeza que tentava disfarçar a própria incerteza. Ana, no entanto, sabia que aquilo era mais fácil falar do que fazer. Ela estava presa entre a necessidade de salvar seu filho e o medo de que sua decisão de confiar em Marcos pudesse colocar todos em risco. Nos dias seguintes, Ana ficou cada vez mais preocupada, e um sentimento de paranoia começou a crescer. Ela sentia que estava sendo observada, que a cada esquina havia alguém de olho em seus passos. Mesmo com segurança, nada parecia suficiente. O hospital, que até então era um refúgio para Ana, de repente se transformou em um lugar de medo e desconfiança. A paranoia aumentava a cada dia, e a sombra do perigo parecia mais próxima. A tensão, que antes estava latente, agora dominava cada movimento de Ana, cada pensamento. Ela já não dormia direito, e seus nervos estavam à flor da pele. João, mesmo com as melhoras, ainda estava vulnerável, e isso a deixava à beira de um colapso. Em uma noite tempestuosa, quando os trovões ecoavam pela cidade, Ana estava ao lado de João, segurando sua pequena mão, como sempre fazia. O menino dormia profundamente, mas ela sabia que qualquer recaída poderia ser devastadora. Cada ruído a fazia pular de susto. Seu coração batia rápido, antecipando o pior. De repente, o som de passos no corredor interrompeu seus pensamentos. A princípio, ela pensou que fosse uma enfermeira fazendo a ronda noturna, mas o instinto lhe dizia que algo estava errado. Os passos eram firmes, decididos, como se quem os fizesse não estivesse ali para cuidar de ninguém. Ana se levantou lentamente, tentando não fazer barulho. Abriu a porta do quarto apenas o suficiente para espiar, e o que viu fez seu sangue gelar. 2 homens de terno escuro estavam parados no final do corredor, conversando em sussurros. Um deles olhou na direção do quarto, e Ana rapidamente fechou a porta, seu coração martelando no peito. Será que eles vieram atrás de mim? Pensou, lutando para não entrar em pânico. Ela pegou o celular com as mãos trêmulas e ligou para Marcos. Ele atendeu no 3º toque. Ana, o que aconteceu? Eles estão aqui. Ela mal conseguia falar, sua voz sufocada pelo medo. 2 homens. Eu acho que eles vieram nos buscar. Estou com medo, Marcos. O que eu faço? Tranque a porta. Não saia do quarto de jeito nenhum. Estou a caminho, Marcos respondeu, sua voz grave, mas tentando soar calmo. Ana fez o que ele disse. Trancou a porta e encostou uma cadeira contra a maçaneta, como se isso pudesse detê-los. João dormia, alheio ao caos que estava prestes a se desenrolar.
Ela olhou para o filho e sentiu um aperto no coração. Se algo acontecer, como vou protegê-lo? Pensou, enquanto lágrimas quentes escorriam por seu rosto. Minutos se passaram, mas pareceram horas. Os passos agora estavam mais próximos. Ana ouviu a maçaneta girar lentamente e o som de alguém tentando abrir a porta. Ela recuou, segurando o crucifixo que sempre trazia no pescoço, implorando em silêncio por um milagre. E então, os homens começaram a bater com força na porta. O som ecoava pelo quarto, cada batida mais violenta do que a anterior. Ana sabia que era questão de tempo até que eles conseguissem entrar. Seu corpo tremia, o medo consumindo cada fibra de seu ser. Ela segurou a mão de João, rezando para que ele não acordasse assustado. Mas, antes que a porta cedesse, um som de sirene rompeu o silêncio da noite. A polícia havia chegado. Os homens no corredor pararam imediatamente, e Ana ouviu a correria dos passos desaparecendo pelo hospital. Segundos depois, batidas suaves soaram na porta. Era Marcos. Ana, sou eu. Está tudo bem agora. A voz de Marcos soava como um alívio, mas Ana ainda tremia, seu corpo em choque. Ela destrancou a porta e o encontrou ali, acompanhado por 2 seguranças. Ele se aproximou e a abraçou com força, sentindo quanto ela estava assustada. Eu não posso mais fazer isso, Marcos. Ana sussurrou, as lágrimas escorrendo. Eu não posso mais viver com esse medo. Eu sei, ele respondeu, segurando-a mais firme. Eu prometo que isso vai acabar. Mas no fundo, tanto Ana quanto Marcos sabiam que promessas não podiam mais oferecer segurança. A ameaça estava crescendo, e a cada movimento deles, parecia que o perigo se aproximava mais. Naquela noite, Marcos decidiu que era hora de mudar. Com o crescente sentimento de insegurança no hospital, ele organizou a transferência de João para uma clínica particular em uma cidade vizinha, onde a segurança seria garantida. Ana estava relutante, mas concordou ao perceber que João precisava de um ambiente mais tranquilo. O hospital já não oferecia a proteção necessária, e a nova clínica parecia ser a melhor opção para garantir a paz e a segurança do filho. No entanto, a transferência trouxe outro golpe implacável. No dia seguinte à mudança, Marcos recebeu uma ligação que o fez perder o chão. A clínica foi invadida, não pelos mesmos homens que os perseguiram, mas por um grupo que parecia saber exatamente onde estavam e como agir. A equipe de segurança foi neutralizada e, o mais devastador, João foi sequestrado. O desespero de Ana foi insuportável. Ela gritava, implorava por respostas, mas ninguém sabia dizer para onde haviam levado seu filho. O silêncio que se seguiu à invasão foi torturante. Ana desmoronou, seus joelhos falharam, e ela caiu ao chão, incapaz de suportar a dor. Marcos, igualmente devastado, começou uma busca frenética. Usou todos os seus contatos, recursos e poder para tentar localizar João, mas as pistas eram poucas. Eles sabiam que estavam lidando com pessoas poderosas, que queriam atingir Marcos em seu ponto mais vulnerável, sua recém-formada ligação com Ana e seu filho. O tempo corria, e cada hora sem notícias de João parecia uma eternidade. Ana não conseguia dormir, não conseguia comer. Sua vida, antes já difícil, agora estava completamente despedaçada. No meio de toda essa angústia, uma mensagem misteriosa chegou ao telefone de Marcos. Se quer ver o menino vivo, sabe o que fazer. A mensagem, curta e direta, caiu sobre Marcos como um golpe implacável. O peso das palavras reverberava em sua mente. Se quer ver o menino vivo, sabe o que fazer. Ele sabia que estava sendo manipulado, mas a vida de João estava em jogo, e não havia espaço para hesitação. Marcos mostrou a mensagem a Ana. Ao ler, ela desabou de novo, o coração em pedaços. Seu filho, seu pequeno João, estava nas mãos de pessoas perigosas. A dor que sentia era insuportável, uma agonia que apertava seu peito, quase tirando o ar. O que eles querem, Marcos? Ana perguntou com a voz quebrada. O que eu posso fazer? O que você pode fazer? Eles querem me destruir, Ana, Marcos disse com a voz grave.
Estão usando João para me forçar a ceder. A família de Laura. Eles sempre me culparam pela morte dela e agora estão dispostos a tudo para acabar comigo. Ana não conseguia entender como algo tão cruel podia estar acontecendo com eles. Como Marcos havia se envolvido em algo tão perigoso, a ponto de colocá-los nessa situação. Mas, naquele momento, nada importava mais. Ela só queria seu filho de volta, vivo e a salvo. O que vamos fazer? Ela perguntou, desesperada. Marcos pegou o telefone e ligou para seu advogado e conselheiro de confiança, Antônio, um homem que havia estado ao seu lado durante toda a turbulência dos últimos anos. Eles estão jogando pesado, Antônio. João foi sequestrado. Precisamos agir rápido, disse Marcos, com a voz cheia de urgência. Antônio, do outro lado da linha, ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Marcos, isso é sério. Não podemos envolver a polícia imediatamente, se eles ameaçaram a vida do menino. Precisamos fazer o que for necessário para trazer João de volta. Mas saiba que, ao ceder, você estará entregando o que eles querem, e talvez isso não acabe aqui. Marcos sabia que Antônio estava certo. Era uma decisão impossível, salvar João agora e talvez colocar todos em perigo depois, ou resistir e arriscar perder o menino para sempre. Enquanto Marcos tramava um plano, Ana estava perdida no desespero. Cada minuto sem notícias de João era um novo golpe em seu coração. Ela se culpava por ter aceitado a ajuda de Marcos, por ter deixado as coisas chegarem a esse ponto. O que mais poderia fazer? Seu filho estava desaparecido, e ela dependia de um homem que mal conhecia para salvá-lo. Então, na manhã seguinte, uma nova mensagem chegou ao telefone de Marcos, dessa vez com detalhes. João estava em um local fora da cidade, em uma cabana isolada, guardado por homens armados. Para libertá-lo, Marcos teria que transferir parte de seus negócios e propriedades para a família de Laura, os mesmos que o perseguiam há anos. Eles querem que você entregue tudo, Marcos. Não pode ser verdade. Ana disse, incrédula. Eles estão dispostos a matar uma criança por vingança? Marcos, no entanto, sabia que não podia duvidar da crueldade daqueles com quem estava lidando. A família de Laura, especialmente o irmão dela, sempre o odiara. Para eles, Marcos havia sido responsável pela morte dela, por mais que ele também tivesse sido vítima daquela tragédia. A ganância, o ódio e a busca pelo poder os levaram a extremos inimagináveis. Eu não vou arriscar a vida de João, disse Marcos, com uma determinação que surpreendeu Ana. Se eles querem o que eu tenho, podem levar. Mas eu juro que, depois de tirar João de lá, eles nunca mais vão tocar em vocês. Ana não sabia se podia acreditar nisso. Parecia impossível sair daquele pesadelo sem mais perdas. No entanto, a angústia por seu filho falava mais alto do que qualquer coisa. Ela apenas acenou com a cabeça, sem forças para contestar. No mesmo dia, Marcos providenciou a transferência de parte de suas empresas e bens para a família de Laura, conforme as exigências. Tudo foi feito em sigilo, sem que a polícia fosse envolvida, para garantir a segurança de João. Os advogados trataram de todos os trâmites burocráticos, enquanto Marcos lidava com o desespero de Ana. Quando tudo estava finalmente concluído, Marcos recebeu as coordenadas exatas para o local onde João estava sendo mantido. Ele, junto com uma pequena equipe de segurança particular, partiu imediatamente. O caminho até a cabana era longo e tortuoso, e a tensão no ar era quase palpável. Ana não foi permitida ir junto, para sua própria segurança, mas cada segundo longe de João era um tormento. Ela ficou em casa, em prantos, rezando para que tudo acabasse bem. Marcos havia prometido trazê-lo de volta, mas ela não sabia mais no que acreditar. Ao chegar à cabana, Marcos e sua equipe se aproximaram com cautela. O local era remoto, cercado por árvores densas. O vento frio balançava as folhas, e o som do silêncio era assustador. Sabiam que estavam pisando em terreno perigoso. Lá dentro, João estava amarrado a uma cadeira, assustado e fraco. Seus olhos, normalmente cheios de vida, agora estavam apagados, perdidos no medo. Quando ouviu os passos se aproximando, ele tentou gritar, mas sua voz mal saía. Mamãe, mamãe, murmurou, num misto de desespero e cansaço,
ainda sem entender completamente o que estava acontecendo. Marcos entrou na cabana com cuidado, o coração disparado. Lá estavam 2 homens armados, observando cada movimento. Um deles se levantou, acenando para que Marcos parasse. Ele vai com você, mas nunca se esqueça, valente, você ainda nos deve. Isso ainda não acabou, disse o homem com um sorriso cínico. Marcos, sem desviar o olhar, apenas concordou com a cabeça. Ele sabia que aquele era apenas o começo de uma guerra muito maior. Pegou João nos braços, que estava fraco demais para andar, e saiu da cabana sem olhar para trás. Assim que entraram no carro, o menino, em um sussurro frágil, chamou por sua mãe. Mamãe, murmurou, antes de adormecer de exaustão. O retorno de Marcos e João à cidade foi silencioso e cheio de tensão. Marcos mantinha João em seus braços, enquanto a equipe de segurança ao redor se mantinha alerta, atentos a qualquer movimento suspeito. Cada instante parecia uma eternidade para Ana, que aguardava ansiosamente no hospital. Quando finalmente chegaram ao hospital, Marcos, exausto e com um peso imenso sobre seus ombros, entrou com João, agora acordado e fraco. A expressão de Ana, ao ver seu filho novamente, era uma mistura de alívio profundo e dor pela condição debilitada do menino. João! Ana gritou, correndo em direção a Marcos assim que ele entrou. Seus olhos se encheram de lágrimas ao ver o filho em seus braços. Marcos cuidadosamente entregou João para os médicos, que imediatamente começaram a avaliá-lo. A dor e o medo nos olhos de Ana eram palpáveis, mas ela tentou se manter firme enquanto a equipe médica trabalhava. A sensação de alívio por ter João de volta era ofuscada pela preocupação com seu estado de saúde. Durante as próximas horas, o hospital se tornou um centro de tensão. Marcos, apesar de seu próprio esgotamento, fez questão de acompanhar cada passo do tratamento de João. Ana, com o coração apertado, aguardava ansiosamente por notícias. Finalmente, um médico se aproximou com uma expressão de esperança. João está estável agora. Ele está muito cansado e desidratado, mas os cuidados que recebeu foram eficazes. Vamos monitorá-lo de perto nas próximas 24 horas, mas parece que ele vai se recuperar. Ana não pôde conter as lágrimas de alívio. Abraçou Marcos com força, grata além das palavras por tudo o que ele havia feito. Marcos, ainda perturbado pela situação, apenas abraçou de volta, ciente de que a luta estava longe de acabar. Obrigada, Marcos. Eu não sei como te agradecer, Ana disse, com a voz embargada. Não há necessidade de agradecer. Eu fiz o que precisava ser feito, Marcos respondeu, mas o tom de sua voz era de alguém que estava carregando um fardo imenso. Com João em segurança, Marcos precisava agora enfrentar as consequências de suas ações. A família de Laura não havia desistido, e o preço que ele pagou para salvar João era alto. A transferência dos bens ainda estava em vigor, e Marcos sabia que a disputa não havia terminado. Naquela noite, Ana e Marcos conversaram sobre o próximo passo. Marcos havia feito algumas mudanças estratégicas em seus planos para proteger Ana e João, mas sabia que isso não seria suficiente. Eles precisariam lidar diretamente com a família de Laura para garantir que a paz fosse restaurada. O que faremos agora? Ana perguntou, ainda com a mente cheia de preocupação. Eu vou enfrentar a família de Laura. Precisamos resolver isso de uma vez por todas. Vou falar com eles e tentar negociar uma solução. Mas quero que você e João fiquem fora disso. A segurança de vocês é minha prioridade agora, Marcos disse, com determinação. Ana concordou, sabendo que não havia muito o que fazer além de esperar. João estava agora em um quarto separado, recebendo os cuidados necessários, e Ana sentia que precisava estar ao seu lado para garantir que ele se recuperasse totalmente. Enquanto Marcos se preparava para o confronto inevitável, ele fez um plano para garantir que a segurança de Ana e João fosse mantida. A equipe de segurança foi reforçada, e medidas adicionais foram tomadas para proteger o hospital e a casa de Ana. Na manhã seguinte, Marcos encontrou-se com o advogado da família de Laura, Carlos. A reunião foi tensa desde o início. Carlos era um homem de meia-idade, com uma expressão fria e calculista. Marcos, você cumpriu com parte do acordo. Agora precisamos discutir o restante, disse Carlos, sem rodeios. Marcos,
com a postura firme e os nervos à flor da pele, respondeu: Eu fiz o que vocês pediram, mas isso não acaba aqui. Vocês não têm mais motivos para prejudicar minha família. Eu quero um acordo final, onde possamos seguir em frente sem mais violência. Carlos sorriu friamente, como se esperasse por essa proposta. O que você está propondo, Marcos? Quero que renunciem a qualquer direito ou demanda futura contra mim. Em troca, vou manter os bens que transferi e garantir que sua família tenha uma compensação justa, Marcos disse, com a voz cheia de autoridade. Carlos refletiu por um momento, olhando para Marcos com um olhar calculista. Finalmente, ele falou: Vamos considerar sua proposta. No entanto, quero que saiba que a decisão final depende de mais do que palavras. Precisaremos de um contrato formal, e ainda restam algumas questões pendentes. Marcos sabia que ainda havia muito a negociar, mas o fato de a conversa ter avançado era um sinal positivo. Eles marcaram uma nova reunião para discutir os detalhes finais, e Marcos voltou para o hospital com a sensação de que estava começando a reverter a situação. Quando Marcos chegou ao hospital, encontrou Ana sentada ao lado do leito de João, segurando sua mão. O menino estava dormindo tranquilo. A recuperação parecia promissora. Ana levantou os olhos ao ver Marcos. E então? Ela perguntou, com a voz esperançosa. Estamos no caminho certo. Mas ainda há muito a fazer, Marcos respondeu, tentando manter a calma. Vamos lidar com isso e garantir que vocês possam finalmente ter paz. Com o acordo em andamento, Marcos e Ana se concentraram na recuperação de João, que, apesar de ainda fraco, começava a mostrar sinais de melhora. As noites no hospital se tornaram um pouco mais tranquilas, mas a tensão estava longe de desaparecer. Cada notificação no telefone de Marcos, cada batida na porta, carregava um peso significativo. A ameaça estava sempre presente, mesmo quando parecia que a calma estava se estabelecendo. Na reunião seguinte com Carlos, o advogado da família de Laura, Marcos estava preparado para tudo. Sabia que a última etapa do processo seria crucial para garantir a segurança e a paz que tanto desejavam. A negociação estava programada para ocorrer em uma sala de conferências em um escritório jurídico de alto perfil, um local neutro, mas carregado de tensão. Ana e João ficaram em casa, com reforços de segurança para garantir que estivessem seguros durante a reunião. Ana sentia-se dividida entre a esperança de que tudo se resolvesse e o medo constante de que algo ainda pudesse dar errado. Ela fez o melhor que pôde para manter a calma, mas a inquietação estava sempre à espreita. Marcos chegou ao escritório com a mente afiada e o coração determinado. Carlos o esperava com uma expressão impassível, e o encontro começou com um silêncio carregado de tensão. O advogado da família de Laura entrou em detalhes minuciosos sobre o acordo, o que fez Marcos sentir que estava apenas começando uma nova batalha. Marcos, a família de Laura tem algumas exigências adicionais antes de concluir o acordo. Carlos começou, olhando diretamente para ele. Marcos manteve a postura firme, preparado para qualquer desafio. Estou ouvindo. O que eles querem agora? Carlos, com um olhar calculista, continuou. A família quer garantir que você cumprirá todos os termos do acordo e não tentará reverter nada no futuro. Também exigem uma compensação adicional, que deve ser formalizada em um contrato detalhado. Marcos contraiu a testa. E quanto ao compromisso de não causar mais problemas para minha família? Carlos fez uma pausa antes de responder. Eles querem uma garantia formal de que a família de Laura não terá mais motivos para agir contra você. Se você cumprir com todas as exigências, a família de Laura se comprometerá a se retirar e a não buscar mais vingança. Marcos sabia que estava fazendo um acordo difícil, mas era a única maneira de proteger Ana e João. Ele fez uma proposta final para assegurar que a família de Laura não tivesse mais motivos para incomodá-los. Aceito as condições. Vou transferir a compensação adicional e firmar o compromisso de não reverter os bens transferidos. Quero um contrato formal que garanta que a família de Laura não terá mais motivos para agir contra mim. Carlos anotou as condições e confirmou a nova reunião para revisar e assinar o contrato. Marcos sabia que estava dando um passo importante para resolver a situação,
mas a sensação de estar lutando contra um inimigo invisível ainda pairava sobre ele. Naquele mesmo dia, Marcos voltou para o hospital com um peso nas costas. A negociação estava em andamento, mas a conclusão do acordo parecia distante. Ele encontrou Ana esperando ansiosamente por notícias. E então, como foi? Ana perguntou, com uma expressão de esperança misturada com preocupação. Marcos respirou fundo antes de responder. Conseguimos chegar a um acordo, mas ainda precisamos finalizar os detalhes. As exigências adicionais foram aceitas, e vamos garantir que a família de Laura se comprometa a se retirar. Estou confiante de que vamos resolver isso, mas precisamos de um pouco mais de tempo. Ana respirou aliviada, mas a preocupação ainda estava presente. E João? Como ele está? Marcos olhou para o quarto de João, onde o menino estava sendo monitorado. Ele está se recuperando bem. Os médicos estão otimistas, e ele está começando a mostrar sinais de recuperação. Vamos fazer o possível para garantir que ele tenha a paz e a segurança que precisa. A noite caiu, e Marcos e Ana se sentaram ao lado de João, observando enquanto ele dormia tranquilo. A recuperação estava em andamento, e o ambiente no hospital parecia um pouco mais calmo. Marcos fez uma promessa silenciosa para si mesmo e para Ana: proteger a família e garantir que a paz fosse restaurada. Depois de dias de angústia e incerteza, o acordo com a família de Laura foi finalmente assinado. Marcos entregou parte de seus bens, garantindo a promessa de que nunca mais seriam perseguidos. A paz parecia estar ao alcance, mas ele sabia que o preço pago era alto. Ainda assim, tudo valia a pena pela segurança de Ana e João. No hospital, a equipe médica deu a notícia que Ana tanto esperava: João estava fora de perigo. Ele lutou bravamente, e agora, a recuperação era uma questão de tempo. Ao ouvir isso, Ana sentiu um alívio que quase a fez desmoronar. Ela segurou a mão de João com força, as lágrimas de felicidade escorrendo livremente. Marcos chegou ao quarto pouco depois, trazendo consigo uma leveza no olhar que Ana ainda não tinha visto. Ele se aproximou, e ela, ainda emocionada, apenas sussurrou: "Ele está salvo, Marcos. Nós conseguimos." Marcos se agachou ao lado de João, que dormia tranquilamente, e, com a voz embargada, disse: "Sim, Ana. Finalmente ele está em segurança." Quando João acordou, seu sorriso tímido foi um bálsamo para as feridas que o tempo havia infligido. Ver seu filho frágil, mas cheio de vida, deu a Ana a força que precisava para seguir em frente. Ela sabia que, depois de tudo o que haviam passado, estavam prontos para recomeçar. Dias depois, João foi liberado do hospital. Ao saírem pela porta, Ana sentiu que deixavam para trás um capítulo sombrio de suas vidas. O sol brilhava lá fora, como se o mundo os estivesse acolhendo de volta. O retorno para casa foi carregado de emoção. Cada canto da casa parecia novo, cada detalhe mais vívido. João, ainda um pouco fraco, olhava ao redor como se estivesse redescobrindo o lar. Ana o abraçou com todo o amor de uma mãe que quase perdeu o filho e, naquele momento, prometeu a si mesma que nunca mais o deixaria em perigo. Marcos, observando de longe, sentiu uma mistura de satisfação e melancolia. Ele havia feito o que era necessário, mas sabia que a luta interna por justiça e paz ainda não terminou completamente. No entanto, naquele instante, o importante era ver Ana e João juntos, seguros, e isso enchia de uma gratidão silenciosa. O tempo passou e, com ele, veio a cura. João se recuperou completamente, voltando a ser um menino cheio de energia e curiosidade. A família reconstruída começou a viver dias mais tranquilos, sem as sombras do passado os perseguindo. O vínculo entre Ana e Marcos, agora mais forte do que nunca, era prova de que o amor e a determinação podiam vencer as maiores adversidades. E assim, ao final de uma longa e dolorosa jornada, eles encontraram o que mais precisavam: paz. A promessa de um novo começo se concretizou, não apenas para João, mas para todos eles. A vida, enfim, estava voltando a sorrir. Se você se emocionou com a história de Marcos, Ana e João, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias comoventes e emocionantes para você.
Ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos e compartilhe com seus amigos. Deixe seu comentário abaixo. Obrigado por assistir. Até logo!